Aquecendo-se ao sol, um cachalote descansa de sua jornada das profundezas escuras do oceano. Os cachalotes são os mamíferos que podem mergulhar mais e podem passar 90 minutos no fundo do mar, caçando lulas gigantes e outros habitantes do fundo do mar. Como os mamíferos da terra, todas as baleias e seus primos golfinhos têm sangue quente e precisam respirar. Então, como as baleias adaptaram seus órgãos terrestres a uma vida marinha com tanto sucesso? E o que fez com que seus ancestrais se mudassem da terra para o mar? Baleia, os maiores animais vivos da Terra. A baleia azul é o maior animal que já habitou o planeta. Alcançando mais de 30 metros e pesando 190 toneladas, ou 17 mil quilos. Também é extremamente rara. Somente a necessidade que tem de respirar permite-nos ver ligeiramente seu corpo lendário. A baleia azul pertence à ordem dos cetáceos, que inclui as grandes baleias e seus parentes muito menores, como o boto e o golfinho. O menor dos golfinhos é uma fração do tamanho da cauda da baleia azul. Com pouco mais de 1,30 m, os golfinhos de Hector também são raros. Sua população está limitada a poucas áreas costeiras na Nova Zelândia, onde pescam os peixes próximos da superfície. Como mamíferos, as baleias usam os pulmões para respirar o ar, em vez das guelras para respirar a água. Os pulmões das baleias são relativamente pequenos, mas são extremamente eficientes. Quando uma baleia vai para a superfície, pode abastecer seus pulmões com mais de 90% do ar em poucos segundos. Mas só essa eficiência não é a responsável por sua capacidade de ficar submersa durante até 2 horas em algumas espécies. A baleia que mergulha leva quase que a metade do total do oxigênio nos músculos, de onde é liberado aos poucos. A baleia usa seu oxigênio com grande economia. Só os órgãos essenciais, como o cérebro, são abastecidos, enquanto que outros ficam com pouco oxigênio até o animal voltar à superfície. Mas o cachalote que mergulha fundo precisa de mais do que essas simples adaptações.
Sua cabeça bulbosa contém o conhecido órgão espermacete. Preenchido com uma mistura complexa de gorduras e graxas, uma das funções desse órgão é quase que certamente agir como um tanque de reserva biológico. Quando a água é levada para as enormes fossas nasais, a mistura esfria e endurece, permitindo que a baleia desça rapidamente. O processo é revertido com o lançamento da água e o bombeamento do sangue quente através do órgão para liquefazer a cera. Todas as baleias têm ossos leves preenchidos com óleo que agem para auxiliar seu ato de boiar. É também uma reserva de energia vital durante os períodos de jejum. As baleias são nadadoras poderosas com caudas horizontais e não verticais, como as dos peixes. As caudas não têm ossos e consistem em um tecido fibroso e forte. Possuindo um par de músculos fortes na continuação da cauda, as baleias navegam a 10 km por hora e a velocidade máxima que podem alcançar é de 64 km. Diferentemente dos peixes de sangue frio, as baleias precisam permanecer quentes em águas frígidas. Elas possuem uma camada de gordura de 30 centímetros de espessura que age como um isolante térmico. Mas as baleias também podem conservar o calor usando o sangue quente bombeado do coração. As áreas que possuem pouca ou nenhuma gordura, como a cabeça e a cauda, operam um sistema de troca de calor. O sangue resfriado nas extremidades é parcialmente aquecido quando passa pelo sangue mais quente. Uma adaptação vital, porque o calor de um corpo imerso na água é perdido em torno de 25 vezes mais rápido do que no ar. As águas muito frias a milhares de metros abaixo da superfície são o campo natural de caça do cachalote. O cachalote é a maior das baleias com dentes, fazendo parte do grupo que inclui a orca ou baleia assassina. Com até 10 ou 12 pares de dentes em forma de cone, as orcas podem ameaçar até a maior presa. E é a única baleia que pode matar outras baleias. Os golfinhos também pertencem ao grupo das baleias com dentes e alimentam-se de peixes e lulas, que se movem rapidamente. Os golfinhos chegaram a mudar-se para grandes rios, onde tornaram-se altamente especializados. Os primitivos golfinhos de rio, como o boto do Amazonas, possuem visão limitada e usam a ecolocação para encontrar sua presa nas águas escuras. A ecolocação, ou sonar, tem sido usada pelos seres humanos somente desde a Segunda Guerra Mundial, mas evoluiu nas baleias com dentes e nos golfinhos há milhões de anos. Os golfinhos emitem pulsos curtos de som ultrassônico que atingem os objetos, produzindo ecos que o animal usa para criar imagens sonoras de suas cercanias. Entre as placas de gelo constantemente em movimento e os canais do mar Ártico, a capacidade de navegar além dos limites da visão é vital para a sua sobrevivência. Outra baleia com dentes, a beluga, tem capacidades sensoriais extraordinárias, incluindo um sistema de navegação sonar altamente desenvolvido. Os músculos complexos acima da mandíbula atuam como um raio de som que produz uma imagem muito precisa do ambiente.
permitindo que a baleia planeje uma rota segura para passar pelos canais sob o gelo. As belugas podem mergulhar até 300 metros para localizar os poucos buracos no gelo onde possam respirar. Sua audição aguda também ajuda a fugir dos perigosos ursos polares. As maiores baleias e, consequentemente, os maiores animais da Terra não possuem dentes e alimentam-se com os menores animais do mundo. Esses zooplâncton, por sua vez, alimentam-se das plantas marinhas chamadas fitoplâncton. Os crustáceos flutuantes, conhecidos como krill, estão entre os maiores zooplâncton. Durante os meses de verão, suas larvas formam concentrações densas o suficiente para descolorir a superfície da água por muitos quilômetros quadrados. Essas superlarvas devem pesar mais de 2 milhões de toneladas. Uma baleia azul alimentando-se de krill pode engolir 60 quilos de uma bocada só, e mais de 4 toneladas por dia no rico mar Antártico. Com sua adaptação extraordinária, algumas baleias desenvolveram placas parecidas com barbatanas para substituir seus dentes, possibilitando assim recolher essas larvas. As filas dessas placas estão presas no maxilar superior. As baleias alimentam-se somente abrindo a boca para receber tanto a presa quanto a água. E fechando a boca e elevando a língua, a água é expelida através das placas filtrando o alimento. Essas placas são compostas de queratina, como o cabelo e as unhas. Nas centenas de placas está preso um número incontável de fibras, como fios de cabelos, que filtram as grandes quantidades de comida. As baleias cinzentas, as mais primitivas das baleias sem dentes, desenvolveram dessas fibras muito espessas para varrer o fundo do mar, deslocando os crustáceos alojados na areia. A maioria das baleias passa grande parte da vida comendo, mas o mar não contém alimentos infindáveis. Fora da costa da Baixa Califórnia, a baleia azul e a baleia fin pescam seu alimento. A baleia fin atinge uns 2 metros e alimenta-se com relativamente pouca variedade, como krill, lulas e alguns peixes pequenos. Existem pelicanos que se especializam em alimentar as baleias fin. As baleias grandes necessitam de quantidades enormes de alimento, porque precisam acumular reservas para os meses de inverno. A jubarte ajuda a limpar o mar, usando uma espécie de rede de pesca para cercar sua presa. Nadando pouco abaixo da superfície, formam uma rede soprando as bolhas com uma forma espiral, abaixo de um cardume. As bolhas fazem com que os peixes nadem para o centro da rede. Indo para a superfície em conjunto, as jubarte formam uma falange de bocas famintas, das quais os peixes não conseguem escapar.
As orcas ou baleias assassinas colaboram de maneira diferente. As orcas são predadores inteligentes e agressivos. Aqui procuram a praia intencionalmente para capturar jovens leões marinhos. A alimentação nas praias passou através de várias gerações. As adultas mostram para os filhotes como obter os melhores resultados. Essa técnica mostra o momento da evolução em que os ancestrais terrestres de todas as baleias tornaram-se os primeiros mamíferos aquáticos. Naquela época, há 55 milhões de anos, os continentes que se separavam mudavam a face da Terra. A Índia moveu-se para o norte até colidir com a Ásia, formando os elevados picos do Himalaia, com o que fora o fundo do antigo Mar de Tétis. A água que restou e que formou o atual Mediterrâneo tornou-se mais compacta e salina, fazendo surgir uma explosão de vida marinha. Às margens desse antigo mar, fica um mundo antigo de pântanos e estuários tropicais, onde vivia um grupo de animais conhecidos como creodontes. Um subgrupo dos creodontes, conhecido como mesoniquídeos, caçava perto da água. Com o tempo, esses carnívoros passaram a caçar exclusivamente ao longo da linha da maré, entrando nas ondas para capturar animais mortos ou moribundos. Depois de alguns milhões de anos, transformaram-se em criaturas semiaquáticas, alimentando-se exclusivamente do mar. Eram as primeiras baleias primitivas. Nas últimas décadas, os cientistas descobriram gradativamente o mistério de como um mamífero terrestre voltou para o mar. Perto de Santa Bárbara, na costa da Califórnia, novas descobertas como este crânio de uma baleia de 12 milhões de anos mostram um retrato de como as baleias evoluíram. Nesse estágio, os cientistas Lewis Carey e Lawrence Barnes não têm certeza do que encontrarão dentro da rocha. Mas escavações exaustivas certamente mostrarão a eles como montar este animal a partir de um complexo quebra-cabeça em evolução. Esta já está relativamente completa. A história da baleia começa com um animal anfíbio que evoluiu dos mesoquídeos. Pacocetus, a mais antiga baleia conhecida, ainda tinha 4 membros quando explorava seu ambiente aquático há 50 milhões de anos. A partir de então, evoluíram rapidamente. Os ambliocetus tinham grandes patas traseiras claramente adaptadas para a natação. Mais tarde, o Rotocetus desenvolveu um aspecto que permitiu-lhe afastar-se mais da terra. As vértebras da cauda destacadas, umas das outras, permitindo que a mesma subisse e descesse, fazendo a propulsão. A zigariza viveu há aproximadamente 40 milhões de anos. Possuía um membro dianteiro flexível, mas o traseiro quase que já desaparecera. A zigariza possuía outra adaptação importante. O orifício de expiração moveu-se para o topo da cabeça. Em pouco mais de 10 milhões de anos, as primeiras baleias tinham deixado a Terra para sempre. Essas baleias primitivas tinham dentes apropriados para rasgar e mastigar, mas mais tarde eles modificaram-se formando longas filas uniformes de dentes afiados. As baleias com dentes de hoje, os golfinhos, as orcas e os cachalotes, são seus descendentes. Há aproximadamente 25 milhões de anos,
As baleias de barbatana evoluíram de um ancestral com dentes. Até hoje, os fetos de algumas têm remanescentes de dentes. Para que um mamífero evoluísse para as criaturas que vemos hoje, como esta baleia minke, a evolução teria que ser química além de física. Os rins tiveram que adaptar-se ao excesso de sal. Fluidos cobriram os olhos para protegê-los do ambiente salino. E o pelo desapareceu do corpo. Nenhum outro mamífero possui uma pele tão escorregadia. Esses pequenos ajustes tomados em conjunto transformaram mamíferos terrestres de tamanho médio em enormes criaturas do mar. Com menos de 33 metros de comprimento, o Boeing 737 é menor do que a maior baleia azul conhecida. O coração de uma baleia azul é do tamanho de um Volkswagen. E a baleia é 6 vezes mais pesada do que o avião.